Olá, meus amigos, tudo bem? Com você live. E se conectam, e isso vai sobrecarregando o sistema, e aí acaba que tem algumas leis, algumas não chegarem mais desvio, qualquer falha aí em relação à internet, a gente vai retomar de novo sem maiores problemas, tá? Obrigado pela participação de todos. A gente, pelo que eu estou vendo, já temos aí bastante gente conectada, já tem 23 pessoas aqui. Tem Gustavo de Caxias, bem-vindo à live. Bacana, show de bola. Giovanni também está por aqui. Obrigado por vocês estarem conosco aí. Bom, o tema hoje que eu e o André vamos estar discutindo com vocês e é um tema muito interessante, já fez parte de muitos processos, que é o Hoshin Kanri, o elo de ligação que existe entre a organização e as rotinas, tá? Então nós vamos basicamente passar em duas etapas, né? Na primeira etapa o André vai fazer toda uma parte introdutória e vai abordar as questões-chave aí do Hoshin. Depois eu abordo mais alguns tópicos e a gente vai trocando aí à medida que a live vai acontecendo. Ok? André, me ouve bem aí? Escuto bem, Laura. Então tá. Então passo a bola para ti, André, e a gente vai trocando aí ao longo da live. Perfeito, obrigado. Pessoal, uma satisfação estar em contato com todos vocês aí. Muito obrigado por estar prestigiando a nossa terceira live aqui, que a gente está fazendo nesse período aí de pandemia. Na primeira live nós falamos um pouquinho sobre os motivos que levam algumas empresas a terem sucesso e a outras a não evoluírem de forma tão satisfatória assim, com a implementação do Lean System. Na nossa segunda live, nós falamos sobre Lean System e Indústria 4.0, né? Nesses tempos de Indústria 4.0, por que será que a gente ainda deve falar de Lean? Por que a gente ainda deve falar de Lean, né? Que ele serve como base, na verdade, para a Indústria 4.0. E agora, nós, nessa terceira live, vamos falar um pouquinho sobre Hoshin Kanri. Bom, eu queria já deixar todos vocês à vontade para, ao longo do nosso bate-papo aqui, colocarem dúvidas, perguntas, observações que vocês queiram, algum comentário, alguma contribuição a respeito do assunto, porque eu estou acompanhando aqui os nossos participantes, eu sei que tem muita gente aí que já tem uma longa estrada e conhece muito bem toda a metodologia, né, do Hoshin Kanri, então fiquem à vontade para darem as suas contribuições também. E também já vou alertar a todos que quem desejar receber o material que a gente está compartilhando aqui,
deixe o e-mail de vocês, né? Uma forma da gente identificar quem tem interesse do material. Escreva o e-mail de vocês aí nos comentários, e aí ao final a gente vai colher todos esses e-mails e vai enviar o material que a gente está compartilhando, tá bem? Então, a gente vai dar início aí ao nosso bate-papo a respeito de Hoshin Kanri. A gente fala que ele é o elo, né, entre as estratégias e as rotinas diárias, e aí a gente fala isso porque o Hoshin Kanri, ele é uma abordagem de desdobramento de estratégias, né? Vamos ver se a gente consegue já passar para o próximo. Isso aí, ótimo. A gente mostra nesses slides as empresas que a gente tem atuado e aquelas em que a gente já teve a oportunidade de apoiar a implementação do Hoshin Kanri, né? Essas empresas todas, a gente, por exemplo, já contribuiu na aplicação da metodologia na Coopershus, que é uma empresa calçadista, uma construtora, Gasperim Pilati, na própria Gerdau já vem utilizando essa abordagem há muito tempo, a Ercosul, que é uma empresa de pet food, Metal Matrix, que é uma indústria metalmecânica, o Instituto Sucessor, que é uma empresa de serviços, a Steel, ferramentas motorizadas, e por aí vai, né? Então a gente tem um histórico grande de implementação do Hoshin Kanri em empresas de segmentos bem distintos, assim, e todos eles casos assim de grande contribuição com as estratégias e a melhoria do modelo de gestão da empresa e do gestão de operações como um todo. Bom, vamos dar sequência. O Hoshin Kanri, ele, dentro do modelo que a gente utiliza, né, para apresentar e para modelar os conceitos e princípios do Lean System, a gente coloca ele lá na parte superior, né? O modelo ele é composto por uma base, nessa base a gente tem conceitos e mecanismos para estabilização e flexibilização de processos, os dois pilares clássicos aí do modelo do Just-in-Time do Jidoka, e o Hoshin nós localizamos ele lá no telhado do modelo, que é onde aparecem os fatores competitivos, o porquê que a organização ela busca a implementação do Lean System, né, para otimizar o seu modelo de negócio e aí, de uma forma a potencializar os fatores competitivos, e nós colocamos o Hoshin lá porque ele tem relação com todos os conceitos e mecanismos do sistema, né? Na verdade, o Hoshin Kanri, ele é que direciona a implementação dos demais mecanismos. É ele quem, a partir do Hoshin Kanri, nós planejamos e preparamos a implementação de todos os conceitos e mecanismos. Então, o modelo ele é como uma grande caixa de ferramentas, cada uma com seu objetivo específico de tratar um problema ou melhorar um determinado tipo de processo. E o Hoshin Kanri é como se fosse o maestro disso tudo, né? A abordagem ela vai dizer em que momento cada ferramenta e cada conceito ele é necessário para melhorar uma determinada parte da organização. Então, é assim que a gente posiciona o Hoshin Kanri no modelo do Lean System. Bom, essa imagem, ela representa, então, como ele funciona na prática, né? Primeiro, um pouquinho do que significa o Hoshin Kanri, né? A palavra Hoshin é de origem japonesa. O Hoshin, ele é composto de duas palavras, assim, Ho, que é a direção, e o Shin, que é a agulha, uma ponta metálica, né? Que é o que dá o norte. Então, essa ponta metálica ela é bem importante porque dentro dessa abordagem do Hoshin, a empresa ela precisa definir com bastante precisão assim para onde ela quer ir. Depois a gente vai desdobrar mais isso, né? Mas é bem significativo assim essa tradução da palavra, porque quando a gente aplica essa abordagem, a gente precisa definir com bastante precisão o norte verdadeiro, para
onde a empresa está indo, né? E depois vem a parte de baixo, que é o CAN-RI. Então, o CAN, ele vem de controle, de gestão, e o RI vem de razão, de princípio, ou seja, é um método, né? Então, um método que faz com que a gente acompanhe e controle se, de fato, nós estamos indo em direção ao norte verdadeiro que foi determinado, né? Então, um método de desdobramento do norte verdadeiro em todos os níveis da organização. Então, ele começa lá em cima da definição das estratégias, né? Depois ele vai para os planos estratégicos, para os projetos estratégicos, e ele chega até as rotinas operacionais. Bom, com o Roshin Kanri, a gente precisa responder a essa pergunta, né? Para onde a nossa organização ela está indo? Qual é o caminho que a gente está escolhendo, né? A gente precisa, o método, ele leva a empresa, leva a organização a definir com precisão qual o caminho. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Para onde nós vamos e por qual caminho nós vamos chegar lá. Perfeito? Podemos seguir, então. Essa abordagem do Roshin Kanri, ela nasceu na década de 50, entre 1950 e 1960. Ela teve a contribuição dos principais gurus aí da qualidade e da administração, né? Deming, Juran, Drucker, próprio Ishikawa, e as primeiras empresas que se destacaram na aplicação dessa abordagem foram a Bridgestone e a Toyota. E através da aplicação dessa abordagem, eles ganharam o prêmio Deming da qualidade pela aplicação da abordagem na condução, né, no desdobramento das estratégias da organização. Então, é daí que vem essa abordagem. De novo, né, umas primeiras aplicações nas indústrias japonesas, mas com esses gurus aí da qualidade e administração que vêm de outras partes do mundo. Perfeito? Podemos seguir, então. Bom, o Roshin Kanri, ele faz com que a gente defina com precisão, como eu falei, o foco, para onde a empresa está indo, e a gente precisa definir, então, quais são os principais obstáculos, né? Uma vez determinado para onde a empresa ela vai seguir, né? Quais são as principais metas estratégicas, quais são os principais objetivos e quais são as estratégias para se chegar lá. O Roshin Kanri, ele deixa claro para a organização quais serão os principais obstáculos que a empresa retrata uma imagem do estado atual da organização, e aí mostra nessa imagem do estado atual quais são os principais obstáculos, os problemas que a empresa vai enfrentar para atingir os seus objetivos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa saber com clareza quais são os problemas que a gente vai tratar para atingir os objetivos e quais são os problemas que naquele período de tempo a gente não vai tratar. E essa é uma escolha sempre muito difícil de fazer, assim. Quando a gente traça objetivos a longo prazo, isso é bem comum nos exercícios de planejamento estratégicos que as empresas fazem, né? Se reúne um grupo de pessoas para analisar os principais problemas da organização e definir estratégias. Normalmente se sai desse planejamento estratégico com um plano para salvar o mundo, né? Olha, está aqui, esse plano a gente vai resolver todos os problemas da organização. E, via de regra, falta braço, falta fôlego, falta recursos para conseguir resolver todos os problemas. Uma das grandes contribuições do Roshin Kanri é que a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa definir com precisão aonde a empresa vai chegar, para onde ela está caminhando, e a gente precisa escolher quais são os problemas que a gente vai tratar. E nesse exercício a gente identifica problemas que são, até de repente, são importantes para a organização, mas que a gente não vai ter recurso para tratar desses problemas.
E aí a gente sai com um plano, via de regra, muito mais factível, né? Que a gente, de fato, vai conseguir ter uma boa aderência ao longo daquele período que a gente está definindo como horizonte do Hoshin Kanri. Ok? Podemos seguir. Bom, essa imagem, ela retrata uma questão importante, né, dessas escolhas que eu estava falando. Muitas vezes, quando a gente aplica a abordagem, a empresa percebe que, ok, não, mas nós estamos caminhando, nós não estamos parados. A gente, ano após ano, a gente vem crescendo, a gente vem melhorando, vem realizando coisas importantes dentro da empresa. E parece que a gente está caminhando rápido também, esse crescimento está rápido. Mas aí a gente precisa dizer, tá, mas nós estamos caminhando, ok, estamos caminhando rápido para onde? E muitas vezes, nesse exercício de aplicação da abordagem, se percebe que a gente tem muitas iniciativas que levam a empresa para lugares diferentes. Então, iniciativas importantes, realizações importantes, que não necessariamente têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, porque esse objetivo não está claro, né? E aí a gente precisa... isso porque muitas vezes as diversas áreas da empresa acabam caminhando rápido, escolhendo caminhos que parece que levam a gente a realizar mais rápido, mas não levando para o caminho que a empresa como um todo, que o negócio como um todo precisa ir, né? Então, essa imagem, ela retrata bem. Claro que se eu for colocado em frente a essas duas estradas, eu sempre vou preferir pegar a estrada mais bem pavimentada, né? Pegar o atalho, aquele que vai me levar mais rápido, eventualmente, para algum lugar. Sem o Hoshin Kanri, a gente não tem a certeza de que essa estrada está levando a gente para o lugar certo, né? Que seja aquele lugar que a organização como um todo pretende chegar. Então, o Hoshin, ele tem essa grande contribuição para o negócio, que define o ponto de chegada comum a todos e muitas vezes faz com que uma determinada área tenha que escolher o caminho mais pedregoso aí, né? O caminho mais difícil, mas é aquele que ela vai ter que sacrificar, porque é aquele caminho que vai levar a organização como um todo a atingir os seus objetivos. Tá bem? Podemos seguir. Bom, tudo começa no Hoshin Kanri com a definição do norte verdadeiro. Esse norte verdadeiro, ele vem de uma combinação, né? Uma consolidação da visão, missão e valores da empresa. Então, a gente destila tudo isso e transforma isso numa grande orientação estratégica. Essa orientação, via de regra, é uma frase, é um conjunto de palavras aí, de sentenças, que mostram aonde a empresa quer chegar no médio e longo prazo. E ela já dá uma ideia de como a empresa quer chegar lá, né? Ela não é aí isso vem dos valores da organização, né? É chegar lá, atingir os grandes objetivos estratégicos, mas não atingir isso a qualquer custo. A gente vai percorrer esse caminho, mas a gente tem um conjunto de valores que vão definir como a gente quer atingir o objetivo da organização. E aí é com esse norte verdadeiro, com essa orientação estratégica, tudo começa a ser desdobrado a partir daí. Tá certo? Isso esse é a primeira etapa da aplicação da abordagem. As etapas que vêm a seguir na aplicação da abordagem, e depois a gente vai detalhar um pouco mais elas vêm com esse modelo mental, assim, que é uma mudança de abordagem em relação ao que as nossas empresas aqui elas estão habituadas a fazer, né? Imagina, é bem interessante, porque do lado direito ela mostra a mentalidade, o modelo mental das indústrias e das empresas orientais, né? Que é a qualquer projeto, eles investem uma boa parte do tempo planejando, né? Aí o P dessa imagem mostra 50%, como se essa imagem representasse o tempo total de realização de um projeto, 50% de planejamento,
talvez ali uns 20, 25% de execução, mais uns 30% de checagem, ajustes, e mais uma etapa de ajustes finais daquilo que está realizando, né? Esse modelo mental oriental, né? Que costuma dizer assim, olha, vamos investir o tempo que for necessário no planejamento, o tempo que for necessário para planejar e planejar muito bem, em detalhes o que a gente quer realizar, né? E depois, quando isso tudo estiver planejado, definido e consensado, vamos ser muito rápido na execução. A execução tem que ser rápida porque a gente investiu tempo no planejamento. E aí o tempo de checagem e ajuste vai ser menor. O nosso modelo mental ocidental, não só brasileiro, né, é um curto tempo de planejamento, porque a gente tem aquele modelo mental de mão na massa. Enquanto a gente está planejando, a gente não está agregando valor. O que agrega valor é executar. Então, a gente investe um tempo muito pequeno, normalmente não é o tempo suficiente para planejar de uma forma adequada, mas naquela ansiedade de executar, né? Então, pouco tempo de planejamento, bastante tempo de execução, porque ela não foi planejada, e aí eu tenho percalços no caminho, ao longo da execução, eu tenho contratempos, e aí a execução fica mais longa. Depois, a checagem, normalmente, ela é menor, a gente não investe tanto tempo checando, nem define de forma precisa, assim, como é que a gente vai verificar os resultados, e aí depois vem o ACT, que na nossa modelo mental acaba sendo o retrabalho, né? Oh, não saiu, não é o que a gente esperava. Muitas vezes no planejamento a gente nem definiu com precisão aonde é que a gente queria chegar, né? E aí a gente fica retrabalhando, porque a gente entende que não, o que a gente aonde a gente chegou e os resultados que a gente atingiu não são satisfatórios. E aí tem todo o retrabalho que vem na sequência. Show de bola, André. Uma boa introdução aí ao tema. Acho que deu para a gente já ter uma boa pincelada aqui. Nós vamos entrar um pouquinho agora para discutir o método e vamos discutir um pouquinho do A13. Eu vou rapidamente aqui só remover o André da tela aqui. Não é de propósito, viu, André? É porque a gente sabe que a conexão está bem ruim, então diminui o upload e a gente consegue aí estar trabalhando com o material compartilhado junto com vocês, ok? Bom, vamos avançando então, tá? Bom, esse modelo mental clássico que o André explicou é o que a gente tem aí para aprender com os nossos amigos japoneses, né? Uma vez feito um planejamento razoavelmente longo, a gente executa rapidamente, né? No Brasil, a gente está mais acostumado a partir para o do e ter um planejamento muito pequeno, e o impacto disso é que a gente comete muitos retrabalhos ao longo da jornada. Então, é basicamente isso que acontece, ok? E o modelo mental do A3, ele prevê justamente essa ideia de que a gente precisa necessariamente planejar, né, aquilo que a gente quer fazer. Então, uma estratégia para que a gente possa efetivamente colocá-la em prática e a gente possa desdobrar em todos os níveis da organização, a gente precisa ter um bom planejamento. E o A3, embora, vocês já sabem, é corriqueiro, a gente repete isso, né? É uma folhinha de papel em tamanho A3, não é bem assim. Ela exige da gente um poder de síntese, de destilação, modelos mentais em relação a tratamento de causa de problemas, que algumas metodologias nós não encontramos, né? Então, quando a gente olha para esse template, né, esse template que está aparecendo na tela para vocês aqui, ele traz essa ideia, né? O P é a maior parte das etapas. Notem, a orientação estratégica, né, é uma parte do P. A definição das necessidades do negócio, uma outra parte do P. O estado atual, uma outra parte do P. O estado futuro, ainda é P, tá, pessoal? Então, ter um estado futuro modelado não significa que eu estou executando. Eu estou planejando como as coisas precisam acontecer. Depois vem as ações efetivamente definidas, né? A gente faz o check e o act, né? Que a gente revisa esse plano, esse estado futuro. Uma vez tendo a gente atingido esse estado futuro, ele passa a ser estado atual em um próximo ciclo do Roshin. Então, por isso que o Roshin ele é um ciclo contínuo, né? Ao longo do tempo, e para cada estado futuro que a gente consegue atingir, a gente
passa para que esse estado futuro seja um estado atual da organização. Uma grande discussão que a gente sempre tem aqui em relação à orientação estratégica é que quando a gente constrói ela tem essa ideia de sonho, né? É a conotação da missão da organização, da visão da organização, para onde ela quer ir, e ela traz, muitas vezes, uma ideia ainda superficial. Tá, mas como é que eu vou medir isso, de fato, né? E aí, nas necessidades do negócio, a gente estressa muito isso, né? Bom, eu quero melhorar o market share da organização, eu quero incrementar o faturamento, a receita bruta, quero melhorar a margem, né, o lucro líquido, o EBITDA. Então, aí a gente começa aquela discussão, sair do sonho e passar para a realidade. A gente começa a medir. Tá, mas eu quero levar essa receita líquida. De quanto para quanto, afinal? E até quando eu quero levar isso? E onde eu estou, para onde vou e até quando vou chegar lá? Então, as necessidades do negócio, elas abordam essas questões aí em relação à parte quantitativa, e aí sai a orientação estratégica do sonho e passa a ser algo real para a organização, certo? No estado atual, a gente vê tudo que limita a organização, tudo que trava essa organização para chegar nesse estado futuro, e no estado futuro a gente desenha, em muitos casos, o estado da arte. E aqui a gente fatia esse estado da arte, né? Então, pode ser definido aqui em algumas etapas para que a gente possa atingi-las ao longo de cada ciclo do Roshin, certo? Eu vou avançando aqui. Bom, mas que resultados são esses que o Roshin traz para a gente, tá, pessoal? Indicadores estratégicos, né? Melhoria do market share, receita, EBITDA, lucro, satisfação de clientes, redução de retrabalho, melhoria da qualidade. Então, são esses os objetivos estratégicos que o Roshin traz para a gente. Num A3 mãe, a gente olha para esses indicadores aqui. Óbvio que quando a gente olha lá para a operação, lá para o chão de fábrica, a gente já fez o desdobramento, né? E que a gente vai falar daqui a pouco. Então, imaginem que num A3, por exemplo, de uma área produtiva, de uma linha de produção, de uma mini fábrica de produção, eu não vou colocar lá para medir lucro líquido, né? Porque não é essa a ideia. A ideia é que lá eu consiga medir aderência ao ritmo, bom, tá estável, não tá, eu consiga medir taxas de retrabalho, scrap, aderência ao planejado, volume produzido. Então é isso que a gente começa a olhar quando desdobra para as áreas aí, né? Numa área de apoio, como vendas, por exemplo, eu posso medir receita bruta segmentada aí por região, etc. E por aí vai, né? O que o Roshin faz na prática com a gente? Ele faz isso aqui, ó. Quando a gente olha essa seta da esquerda, o que a gente vê são os objetivos locais, que a gente chama, né? Os ótimos locais, ou seja, cada área da organização ou processo puxa a corda para o seu lado, né? Que é atingir os seus resultados. O que o Roshin faz, ele é como se fosse um imã. Ele leva a organização, né, para uma direção e, através desse imã, ele puxa as áreas para que todas sigam esse desdobramento e consigam levar essa organização para outro patamar. Então, esse aqui é um dos pontos principais em relação ao Roshin Kanri. Direcionar as áreas, tanto as áreas principais da organização, os processos-chave da organização, quanto as áreas de apoio que apoiam esses processos principais em direção ao norte verdadeiro que a organização definiu. Certo, meus amigos? Vamos avançando aí, então. Bom, como é que faz isso? Uma vez tendo construído os A3, a gente construiu o A3 mãe, a gente construiu o A3 dos processos principais da organização. O que são processos principais? São aqueles processos core da organização. O processo produzir, processo vender, processo desenvolver, e por aí vai. Cada organização tem os seus processos core. Por exemplo, tá? Tem empresas que concentram bastante energia em desenvolvimento de um produto, de uma marca, de uma família de produtos. Ela concentra energia na engenharia de produção desses produtos e ela concentra energia na comercialização desses produtos. Bom, esses são os processos principais dessa organização. Então, são os A3 filhos, oriundos lá do A3 do negócio. Bom, mas lá na orientação estratégica da minha organização diz que eu quero ser expert em comercialização de marcas de produtos. Bom, e aí, será que produzir ainda é um processo principal dessa organização? Então, a gente pode ter essa discussão. Não, o processo principal dessa organização é
desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de marcas e comercialização. Bom, determinada organização concentra-se na engenharia. Bom, o processo principal dessa organização, por que não, né? Desenvolver produtos que atendam às necessidades do cliente. Então, isso varia de organização para organização. Se a gente pegar, por exemplo, empresas calçadistas, aí como Nike, Vans e outras, é difícil falar para essas empresas que o processo principal delas é produção, né? Óbvio, tem uma marca que sustenta aí. Agora, vamos pegar organizações, por exemplo, como Apple, por exemplo. É um exemplo clássico, né? A energia dos processos principais da Apple, com certeza não está na produção. Ela está em desenvolvimento de produtos e comercialização. Agora, vamos pegar uma empresa uma empresa automotiva, como a General Motors, por exemplo. O foco dessa empresa está em desenvolvimento de produtos? Está, como apoio, claro, mas ela tem processo produtivo que sustenta como core business dessa organização e comercialização como um segundo processo. Bom, nesse slide aqui, o que a gente aborda, pessoal, é basicamente o alinhamento, que é um dos pontos principais do Roxin, né? Imaginem que o que a gente faz com a definição dos indicadores do negócio é desdobrar quais são os indicadores dos A3 filhos, dos processos principais aí, para atender aquilo que o negócio está definindo. Uma vez tendo feito esse desdobramento, a gente também faz o alinhamento com os principais projetos que os A3 filhos estão tocando. E, sucessivamente, a gente alinha se os projetos do negócio estão alinhados aos projetos aí definidos nos A3 filhos. O importante é lembrar, pessoal, que essa matriz ela toma uma proporção bem grande quando a gente executa. Imaginem que numa empresa com 4 processos principais, um A3 do negócio e 5 ou 6 áreas de apoio, basicamente isso tudo tem que entrar nessa matriz de alinhamento. Nós temos que buscar o que a gente chama de solução de compromisso, né? Quais são os projetos que serão feitos naquele ciclo? Então, isso é importante ter, assim. Então, aqui, democracia, quando a gente constrói a matriz X, ela não faz muito sentido, né? O que faz sentido é o desdobramento dessa estratégia a partir da matriz X, certo? Ainda falando desse alinhamento vertical e horizontal, a gente tem o que a gente chama de catball. O que é o catball? O catball é de que forma eu consigo buscar essa solução de compromisso uma vez tendo feito essa matriz de alinhamento, né? Então, feita essa matriz de alinhamento, a gente tem que sentar com cada dono de A3, de cada área, seja ela de um processo principal ou de um processo de apoio, acordar os projetos-chave, discutir as metas que serão alcançadas a partir desses projetos e conflitos de recurso existente. Então, primeiro, discute metas e prioridades do negócio, prioridades da divisão, né, uma divisão do negócio, prioridade do departamento, prioridade da área, depois prioridade do time. Quer dizer, eu construo esse alinhamento, né, defino o que vai ser importante executar naquele ciclo para cada área da organização, e após isso, então, a gente monta como se fosse um acordo, um compromisso. A gente assina o A3, bom, a partir de agora, esse é o A3 para o meu próximo ciclo aí de 12 meses na organização. Certo, meus amigos? Vamos avançando aqui. Bom, mas e aí? Que método que a gente utiliza para isso, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, é um dos nossos métodos que a Somar tem abordado, tá? Esse aqui, ele está bem completo, porque ele traz aqui uma parte do planejamento estratégico e como é que funciona a conexão desse planejamento estratégico com o desdobramento da estratégia Roxin Canri. Imaginem que nessa caixa laranja aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente tem as etapas clássicas de um bom planejamento estratégico, né? Que vai lá da definição do negócio, qual é o meu negócio, processos chaves, estratégias, missão, visão, valores. A gente, inclusive, em alguns casos, revisa a missão, visão e valores da empresa, define a identidade dessa organização. A gente também define aí fatores externos da organização e fatores internos. E aí, para fazer esse planejamento estratégico, a gente usa as ferramentas clássicas, né? Tem lá 5 forças de Potter, QFD, matriz BCG, SWOT, etc., né? Então, quando a gente faz uso desses mecanismos, a gente está basicamente trabalhando no PE, né? No planejamento estratégico. Uma vez tendo feito essa etapa, aí a gente começa a construção do A3 do negócio. Então, o A3 do negócio, ele nasce a partir de uma estratégia construída com essas abordagens que estão aqui definidas. Feito isso,
A gente parte, então, para a definição do norte verdadeiro, definição das metas-chaves do negócio, estado atual, estado futuro, projetos estratégicos, e faz o desdobramento para os A3 das áreas, dos processos principais, do apoio. Né? Então, notem aqui, pessoal, que se isso aqui, né, o PE, não está bem construído, o Rochin, ele vai trazer essas discussões e essas necessidades de talvez estar revisando esse planejamento estratégico, né, de estar discutindo estratégias definidas, porque o Rochin vai focar na execução disso. Né? Ele não vai entrar para dentro se uma estratégia está bem definida ou não está bem definida, mas ele vai apontar para vocês os desvios que existem em relação a essa estratégia definida para que a gente possa desdobrar. Ok, meus amigos? Então, aqui a gente fala de pensamento A3. Aqui em cima a gente constrói um lastro, uma base, para chegar no A3. Certo, meus amigos? E aí, como é que esse negócio vai parar na gestão da rotina? Vou pegar aqui, por exemplo, uma gestão da rotina de uma área produtiva. Eu tenho 2 áreas produtivas aqui. Primeiro, né, para chegar numa área produtiva, eu antes tenho que ter feito todas essas etapas de desdobramento. Tenho que ter construído o A3 do negócio, construído os A3 filhos, construído os A3 netos aí das áreas, né, definidos, ou das linhas de produção, das células produtivas, e aí os indicadores estão amarrados, né? Por exemplo, que um tech time, aderência a um tech time, ou aderência a um ritmo de um sistema produtivo, por exemplo, ele tem impacto direto nas entregas da organização. Ele tem impacto direto na qualidade, ele tem impacto direto na produtividade. Bom, e a produtividade impacta onde? Impacta no custo produtivo. E o custo produtivo impacta onde? Bom, o custo produtivo está impactando direto no resultado do negócio, no lucro líquido. Então, numa área, normalmente, a gente já tem o desdobramento desses indicadores. Então, não vou medir na minha área produtiva, por exemplo, lucro líquido. Não. Eu tenho que medir aquilo que eu tenho condição de controlar no meu dia a dia. Aquilo que eu tenho condição de medir no dia a dia. Tá, mas e lá numa área de compras, por exemplo, o que eu deveria estar monitorando? Bom, aquilo que tem impacto direto com os indicadores estratégicos do negócio, né? Então, tem que aparecer também, por exemplo, né, os savings de compras, os lead times de aquisição de materiais, e numa área de desenvolvimento de produto, bom, eu tenho que medir lá o lead time de lançamento de novos produtos, né? E por aí vai, né? Então, aqui nas áreas ele já chega desdobrado, certo, meus amigos? Então, cada área com seu A3, com a matriz X, a gente desdobra para chegar nessas áreas aqui. Ok, meus amigos? Avançando aí. A3 mãe, A3 filhos ou processos principais, A3 de apoio e, por que não, né, os A3 de solução de problemas. Então, problemas que a gente encontra na rotina do dia a dia que nos impedem de atender a determinados objetivos, eles precisam ser tratados com uma abordagem de solução de problemas. Se são problemas crônicos, por que não já nascer desse desdobramento? Quais são os problemas crônicos aí que nós temos que tratar usando a abordagem de solução de problemas? Projetos que nós temos que executar nessa organização para que a gente consiga atingir as metas estratégicas? Receita líquida, receita bruta, receita de vendas, EBITDA, lucro líquido, etc. Certo? Follow-up disso acontece, pessoal, através de reuniões que a gente define. Essas reuniões, normalmente, né, quando a gente fala de A3 mães, são mensais, então é importante lembrar disso. Reunião de A3 filhos, quinzenais, reunião de projetos semanais e a gestão técnica da rotina do dia a dia acontecendo diariamente. Então, diariamente eu tenho que estar tratando todos aqueles desvios, aqueles problemas que nos impedem de alcançar nossos objetivos. É como o André mostrou na imagem para vocês da estrada, em que tinha as pedras e a gente tinha também as pedras fora do caminho, né? Fora do caminho não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é as pedras que estão no caminho, aquelas que nos impedem diariamente de atingir nossos objetivos. Então, além dos projetos estratégicos, os indicadores desdobrados precisam ser tratados também nessas reuniões. Bom, eu sei que pode ter várias perguntas aí de vocês, né? Fiquem à vontade aí, vão fazendo as perguntas aí, a gente vai buscar respondê-las aí à medida do possível, tá? Mas notem, ó, dos projetos que nós temos feito de Rochin, que são muitos, tá? A gente tem feito há muito tempo projetos de desdobramento da estratégia. Vou tentar botar o André junto aqui, ver se a nossa internet permite aqui,
para a gente explorar isso aqui com vocês. Olhem só, pessoal. Isso aqui é o que a gente tem visto em grande parte das organizações que impedem o roxinho, a jornada do roxinho de evoluir dentro das organizações. É o que impede, muitas vezes, da organização atingir determinados objetivos. Quando a gente inicia um projeto de roxinho, a gente percebe lá, não, mas peraí, aqui não está claro os propósitos dessa organização, né? Quais são os propósitos dessa organização para o negócio que ela deveria estar buscando, né? Muitas vezes a gente enxerga conflitos de prioridade, a gente enxerga egos se colocando à frente do método, né? Daquilo que a estratégia da organização está predispondo, está determinando, né, para chegar naquele resultado. A gente vê muito alinhamento, falta de alinhamento, né, ausência de alinhamento. Eu tenho uma área puxando um projeto de determinada área, tem impacto direto sobre outra área, e muitas vezes as áreas nem se conversam, não têm agendas comuns que possam discutir isso, tá? A ausência da constância dos propósitos da organização, a falta da gestão da rotina, a culpabilidade, esse é clássico, né? Ou seja, a gente passa a discutir culpa do porquê que as coisas não andam, mas a gente não discute causa, né? Então, esse é um ponto-chave aí, né? Discute muita culpa e pouca causa, né? A organização, em muitos casos, não mede os seus objetivos estratégicos, tem uma distância gigantesca da rotina, distância das áreas, a gente vê uma distância do Gemba. Esse aqui é um tema que a gente vai explorar aí com vocês em uma live específica aí, que é o quanto, né, o advento aí da tecnologia e o fato da gente estar trabalhando em home office, em função da Covid-19 aí, acaba ainda exercendo mais uma dificuldade aí em relação ao distanciamento do Gemba, né? Crenças, centralizações, falta de conhecimento, visão sistêmica, e por aí vai, né, André? Aqui dá para explorar aqui, acho que quase todos esses pontos aqui que a gente já viu ao longo dos nossos projetos, né? André, se quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Vou dar uma olhadinha rápida nas perguntas aqui, que chegaram algumas aqui, para a gente tá respondendo aí, tá? Beleza. Eu queria complementar algumas questões nessas dificuldades que a gente tem enfrentado, né, quando a gente auxilia as empresas na revisão das estratégias e depois no desdobramento disso, até os níveis operacionais. A gente tem um modelo mental assim que dificulta bastante todo esse processo, porque, como a gente já falou anteriormente aí, o nosso modelo mental é de agir, não de planejar, né? Então a gente encontra muitas empresas que dizem, não, a gente é uma empresa pequena, tem poucos recursos, a gente não tem tempo e não tem recursos para ficar planejando muito, nosso negócio é agir. E olha só, né, que armadilha que a gente tem, justamente porque a gente tem poucos recursos, é que a gente deveria se preocupar em utilizá-los bem. O modelo mental deveria ser o inverso. Quanto menor a empresa, quanto mais escassos são os recursos, mais eu deveria estar preocupado em planejar adequadamente o uso desses recursos, porque a margem de erro é muito menor do que numa empresa de um grande porte. Uma outra coisa que a gente escuta bastante é que não adianta planejar, porque as variáveis elas mudam tanto, né? A questão econômica, a gente vive num país que não tem estabilidade econômica, e as mudanças são muito rápidas, muito frequentes. Então, não adianta a gente planejar a médio e longo prazo, porque a gente tem o nosso horizonte não consegue. A gente não consegue firmar um horizonte. As coisas mudam muito rapidamente, a gente não tem estabilidade econômica do nosso país, não tem estabilidade jurídica. E aí, de novo, a gente costuma dizer que é uma armadilha, porque é justamente porque a gente vive num ambiente de tantas mudanças, é que a gente deveria ter um norte definido, aonde a gente quer chegar. Num ambiente, num mar que está agitado, num navio que está num mar calmo, é muito importante ele saber para onde ele está indo. Um navio que vai navegar por um mar agitado é mais importante ainda, porque as ondas vão levar ele a todo momento a mudar de direção. E se a gente não tem um norte bem definido,
a gente não sabe, a gente num mar calmo, se a gente largar o barco lá e a gente arrumar a vela e colocar energia lá no nosso barco, a gente mais ou menos sabe aonde a gente vai chegar. Num mar agitado, com mudanças constantes nas direções, se a gente não fizer nada, se a gente não tiver claro para onde a gente quer ir, a todo momento a gente vai ser levado para um lado diferente, né? E aí é que a gente não vai ter ideia para onde a gente está indo, quais são as correções de rumo que são necessárias, né? Ótimo, boa contribuição, André. Bom que com essa colocação, tu me deu um espaço aqui para me dar uma olhada nas perguntas e a gente já vai responder algumas delas aqui. Eu vou tomar a liberdade aqui de mais ou menos dividir as perguntas, André, porque tem perguntas dirigidas para ti e outras para mim, a gente vai falando aí e discutindo. A primeira aqui, uma do Giovanni, Giovanni Kies, lá da Ecosul. No momento atual em que as organizações estão vivendo com diversas variáveis, pandemia, dólar, clima, na visão de vocês, qual é o tempo ideal de congelamento e direcionamento da estratégia? Giovanni, eu vou dar o meu comentário aqui, depois o André pode contribuir também, tá? A verdade é, nós estamos vivendo um momento de instabilidade em que a todo instante as coisas estão mudando, tá? Um bom planejamento, né, a gente executa ele minimamente para um ciclo de 12 meses, tá? Um A3 ele pode ter ciclo de 12 meses, 24, 36, a gente pode construir essa visão de longo prazo, né? E fatiar isso ao longo do tempo. Isso não significa que ele não possa ser modificado, tá? A gente normalmente faz revisões trimestrais ou até semestrais, se forem necessárias. Mas mensalmente a gente tem que estar revisando a aderência ao atendimento dessa estratégia. Imagina, Giovanni, que se a gente, por algum motivo, não está conseguindo atingir essa estratégia, esses projetos não estão acontecendo, os indicadores não estão se movendo, a gente consegue perceber isso com uma velocidade muito maior, diariamente, semanalmente, mensalmente. E aí a gente consegue rediscutir a estratégia, se necessário, dentro do primeiro trimestre. O cuidado que a gente tem que ter aqui, tá, é só para não construir um plano congelado, que nunca se altera, a ponto de eu levar a organização para um lugar que ela não quer estar, ou até colocar em risco o negócio por ter uma estratégia que nunca se modifica, ser estática. O mundo está mudando e a minha empresa não está mudando, né? Então esse é o cuidado, e o inverso também vale, assim, eu mudo a todo instante, eu faço tanta intervenção e eu mudo a estratégia a todo instante que eu não consigo deixar para as pessoas ou para as áreas da minha organização um norte verdadeiro. Eu mudo o norte a todo instante. Então, que norte verdadeiro é esse? Que a cada mês, a cada trimestre, eu altero o norte da organização. Eu posso mudar muitas vezes o como, ou como eu estou medindo, ou como eu estou realizando, mas o norte da organização é mais complicado ter alterações de curto prazo, certo? André, tu quer contribuir aqui? Perfeito, isso aí, Lauro. Talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo, o que daria para também ajudar seria o seguinte: a gente quando implementa o Roxin, a gente costuma definir prazos assim para fazer as revisões, né? E cada revisão a gente mais ou menos define o que pode ser ajustado no A3, como o Lauro já tinha comentado. Uma pandemia, uma questão totalmente inédita como essa, ela é um fator assim que ninguém espera, né? E ele causa uma mudança bem significativa. Então, o que a gente costuma recomendar às organizações é que se tenha um calendário de revisões, no caso do Roxin, um calendário anual para a revisão dos A3, um calendário semestral para a revisão de alguns indicadores e algumas outras mudanças menores trimestrais. Mas quando ocorrer uma mudança tão significativa fora das paredes da empresa, que se faz necessário uma revisão. Então, num caso desses, como a pandemia, eu diria que é um caso extraordinário e que quando ela iniciou e que as empresas começaram a sentir o impacto, aquelas que já tinham a abordagem implementada, o Roxin construído, elas foram obrigadas a traçar novos cenários, que lá talvez quando elas fizeram o Roxin em outubro, novembro, dezembro do ano passado, esse cenário não estava posto. Então, quando eles se depararam com essa nova situação, foi necessário revisar.
E a partir daí, que talvez essa revisão aconteceu em fevereiro, março, quando a gente começou a sentir os impactos de forma mais forte aqui, né, se desenhou cenários. E agora vamos percorrer esses cenários até que eventualmente surja um novo marco, um novo evento que seja tão importante quanto esse da própria pandemia, né? Senão a gente, a partir dos cenários que foram traçados, a gente seguiria o curso para mais 3 meses, 6 meses, né? Isso aí, André. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Marcos Guilherme Burger, direto para ti. Acho que um pouco a gente já respondeu, mas acho que vale um complemento aqui, que é o seguinte, ó, André, nos tempos atuais onde o mercado competitivo muda com velocidades exponenciais, ou seja, o verdadeiro norte se altera nas empresas, e aí antes de concluir o seu ciclo de planejamento, quais seriam os pontos de atenção aí para essas empresas para que o plano não esteja defasado, né? E isso é fato, né? A gente termina a construção de um plano se houveram muitas mudanças, como essas que aconteceram aí atipicamente, né? Esse plano está defasado. Eu vou tecer só um ponto aqui importante aqui para o Burger, depois complementa, André. Mas assim, ó, nós vimos muito, tá? Mesmo antes da pandemia, organizações começando o planejamento estratégico anual em outubro, tá? Para entregar esse plano em dezembro, né? Uma vez tendo entregue o plano em dezembro, entra janeiro com execução, né? Nós já vimos empresas começarem o plano em dezembro, concluírem em dezembro e entrar janeiro com o plano rodando, né? Já vimos empresas começarem o planejamento em dezembro e iniciar em março, né? Então, assim, esse delay que existe entre eu ter um plano, conceber um plano e colocá-lo em prática, ele é venenoso em relação a isso que o Burger colocou. A gente já viu muito isso. A organização começa em outubro um planejamento estratégico. Aí é para concluir em dezembro, muitas vezes não conclui, avança dentro do ciclo do ano. Janeiro fechou o plano na volta das férias e começa a execução, já é tarde. Esse plano, ele necessariamente tem que ser fechado dentro do ciclo da organização, de preferência ali em 2 semanas no máximo, está fechando esse plano, né, numa velocidade razoável para colocá-lo em prática já a partir da 3ª semana já colocar em prática, né? André, pode complementar aí a questão do Burger aí. Perfeito, Olavo. E o que a gente percebe assim é que as empresas, quando elas iniciam a adoção da abordagem, elas vão melhorando, né? Vão ganhando musculatura. Então, nos primeiros ciclos, do início ao final do processo, se leva até muitas vezes 6 meses. Depois, no segundo ciclo, isso vai reduzindo. O ideal é que em 1 a 2 meses a gente conseguisse rodar todo o processo do Roxin, né? E em relação à questão do Burger, eu diria que a gente sempre, quando implementa, define aqueles prazos para fazer as revisões e o que revisar em cada prazo, né? 3 meses, 6 meses, 12 meses. Os fatores que mais nos obrigam a alterar esses planos, via de regra, são mudanças, mudanças no mercado externo, novos concorrentes, novos produtos lançados pela concorrência, alguma dificuldade de suprimentos, algum problema mais grave na cadeia de fornecimento que a gente tenha, ou alguma dificuldade interna, né? Alguma reestruturação interna, algum grande problema interno que faça com que a gente precise revisar aquelas estratégias, aqueles planos que a gente estabeleceu lá no início do processo. Então, normalmente são esses fatores assim que obrigam a gente fazer as alterações. Show de bola, André. Mais uma pergunta aqui do Diego, e o Diego faz até uma menção a uma frase clássica que a gente costuma falar durante o desdobramento, né? Me diz como me mede e eu te direi como gerencio. Sobre o desdobramento de indicadores, como garantir que o indicador seja desdobrado de maneira adequada para as áreas, ou seja, que todos façam força na mesma direção. Bom, olhando para o método, Diego, assim, tem 2 pontos chaves aí, né? Primeiro, né, alinhamento vertical e horizontal. Então, eu tenho que ter alinhamento. Eu tenho que construir a matriz X. Quando a gente faz a construção do A3 e começa a alinhar um A3 com o outro, a gente percebe essa dificuldade, né? Matriz X, ela é grande, extensa e não é fácil de construir. Ela exige que as pessoas trabalhem em conjunto para alinhar indicadores e projetos, indicadores com indicadores e projetos com projetos. Ou seja, projetos que concorrem a recurso,
projetos que buscam atender os indicadores, isso tem que estar tudo alinhado. E normalmente a gente bypassa essa matriz X, tá? A gente não quer realizar essa matriz X, acha que é complexa e burocrática. E aí que a gente começa a cometer o erro de cada seta buscando a sua direção. Eu construo o A3, faço a definição clara do estado atual, do estado futuro, defino projetos, mas não alinho com ninguém. Aí o A3 passa a ser meu, né? E aí essa é uma dificuldade. E o outro é o Catball, né? Se eu não faço o Catball, eu não consigo negociar da melhor maneira para que as soluções de compromisso aconteçam, né? Que o meu projeto seja valorizado. Normalmente eu iria conectar como um terceiro ponto aqui, tá? Que é a árvore dos indicadores, ou seja, eu tenho que ter certeza que um indicador está amarrado no outro. Então, tendo a matriz X, tendo o Catball e tendo a árvore dos indicadores, eu consigo que todo mundo faça força na mesma direção. Não sei se respondi a tua pergunta aí, Diego. André, Perfeito, tranquilo aqui? Perfeito, Laura. Essa a metodologia assim amarra isso tudo e a gente seguidamente, né? A gente percebe esse erro, essa armadilha que a gente cai, né? A gente usa a matriz X assim com bastante robustez no primeiro desdobramento, que é o A3 do negócio para os A3 filhos. E daí para baixo, dos A3 filhos para os A3 netos, e depois para os A3 das áreas, parece que vai perdendo força, assim, né? E aí não se usa a matriz X e a árvore de indicadores para desdobrar para baixo do A3 filhos. E aí o método vai se perdendo, né? E aí muitas vezes acontece esse desalinhamento, né, dos indicadores das áreas e dos A3 netos. Show de bola. Do Jackson Prudêncio, aqui da Steel, mais uma pergunta, olha só. Na minha opinião, as empresas usam muito pouco conhecimento dos operadores na solução de problemas. Corretíssimo, Jackson, corretíssimo. Na verdade, a gente tem, em muitas organizações, quase uma enciclopédia na cabeça dos operadores, né? Quem está lá no dia a dia, operacionalmente executando, sente na pele os problemas que acontecem. Então, não envolver o time operacional no tratamento dos problemas é um erro clássico que as organizações cometem, e eu diria que tem um segundo, tá, Jackson, contribuindo aí, que é buscar a solução de problemas dentro de sala de reunião, tá? A solução do problema está, via de regra, no Gemba, né, no lugar onde as coisas acontecem. Então, via de regra é lá. Então, buscar a solução de problemas somente offline é complicado, né? Tem que ir lá e eu sempre digo isso, né? Tem que caminhar com os pés, né? Caminhar com os pés. Tem que ir lá e tatear um pouco, sentir um pouco o problema e envolver o operador faz parte disso, certo? E essa é uma grande contribuição do Rochin, né, Lauro? Porque se a gente faz um bom desdobramento, esses problemas que acontecem no dia a dia, na rotina e que os operadores eles sentem, né? Aqueles problemas que o nível operacional eles sentem, são aqueles problemas que parece que estão tão distantes assim daqueles problemas estratégicos da organização, mas na verdade é a soma desses pequenos problemas que fazem a diferença da empresa atingir ou não os seus objetivos estratégicos, né? E quando tem um desdobramento adequado, assim, fica claro, até no nível operacional, quais são os problemas que precisam ter mais prioridade, né? Que são aqueles que estão mais diretamente ligados com os indicadores, que são desdobrados dos indicadores estratégicos lá de cima. Então fica mais claro de perceber quais são as pedras que vão fazer maior diferença no caminho. E se isso é bem desdobrado e é feita uma boa comunicação com o nível operacional, aí eles podem nos ajudar muito a tratar desses problemas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, André. Aqui tem mais duas perguntas do William Silva aqui, que eu vou juntar as tuas duas perguntas aqui para eu, André, debater um pouquinho e buscar te responder, tá? A primeira delas aqui é que tu comenta que num cenário onde há tantas mudanças, né, podemos dizer que o norte verdadeiro deve ser cada vez mais macro. Bom, a resposta é sim. Normalmente um norte verdadeiro ele tem essa ideia de sonho, de macro, né? Óbvio, né? Para não estar mudando a todo instante. Qual é o conselho aqui, né? A recomendação é porque assim, se eu não transformo esse sonho em algo mensurável, que eu possa realmente medir, que não tenha claro aonde eu estou em relação a esse indicador, você saiu lá do
do norte verdadeiro da visão do sonho e passou para um indicador que você vai medir se você está chegando lá. Tem que ter claro o de e o para e o até quando. Se isso está bem desenhado, ele pode ser macro, mas eu estou medindo se eu estou indo em direção a isso. Tá? O cuidado aqui é para que seja medido esse norte. Se eu não estou medindo, aí eu posso te dizer que fica bem difícil de saber se a gente está na direção certa. Tá? André, não sei se algum quer dar algum comentário aqui em relação a essa colocação. Talvez só complementando assim com um exemplo prático, né? Porque a gente sabe que a velocidade da mudança está cada vez maior, né? Mas se uma empresa ela determina que a visão dela, o que é o norte verdadeiro dela, é ser a número 1 daquele segmento de negócio em que ela atua, ou ser a número 3 no nível nacional, enfim, produzindo um determinado tipo de produtos ou comercializando uma determinada gama de produtos ou oferecendo um determinado serviço, ela quer ser a número 1, dificilmente essas mudanças tecnológicas que a gente está enfrentando e cada vez mais rápido, ela vai alterar esse nosso norte verdadeiro. Não, eu já estabeleci uma visão de mais médio e longo prazo, né? Eu quero ser a número 1 nesse segmento de negócio em que eu atuo. Bom, as mudanças tecnológicas que vêm, elas têm que nos ajudar a chegar lá, mas dificilmente, se esse é o nosso norte, a gente vai permanecer com ele, né? Tá bom. Em relação à segunda pergunta aí do William, né, que bom, o Rochin substitui o planejamento estratégico? Boa pergunta, excelente pergunta, porque a nossa abordagem traz isso muito, muito claro, né, assim. William, assim, tem organizações que já têm um planejamento estratégico concebido e tem um hiato muito grande de desdobramento desse planejamento estratégico para dentro da organização. Então, quando a gente entra com o Rochin, a gente entra desdobrando esse planejamento estratégico definido para todas as áreas da organização. Acontece, em muitos casos, da organização não ter um planejamento estratégico. Nesse caso, a gente ajuda na construção desse planejamento estratégico e aí parte para o desdobramento. Num primeiro ciclo, a gente entra direto com o Rochin, porque aí a gente constrói primeiro uma visão de um norte verdadeiro e desdobra esse norte verdadeiro, e num segundo ciclo a gente complementa. Então, assim, as abordagens, elas são complementares, elas se complementam, a gente consegue utilizá-las, mas o Rochin, ele pode ser utilizado sem eu ter ainda o planejamento estratégico concebido, caso eu tenha necessidade de executá-lo sem fazer uso do PE, né? A gente recomenda que ambos sejam utilizados aí, cada um com as suas particularidades, contribuições, etc. Bom, vou passar para a próxima aqui, André, e vamos responder mais uma aqui do Michael, lá da Steel. Ó. Pô, bacana a pergunta do Michael aqui, olha só. Ele fez uma pergunta que parece simples, mas não é. A gente vê muita organização pecando aqui, ó. Boa noite, André e Lauro. Diz aí, quem é mais difícil, definir ou executar a estratégia? Então, esse é um ponto bacana. Michael, eu vou te responder, tá? Planejar uma organização, tranquilamente a gente consegue envolver as pessoas, montar um plano, pode ser um plano lindo, maravilhoso, colocá-lo em prática é outra história. Outra história, exige constância de propósito, disciplina, alinhamento, gerenciamento rotineiro. Então, colocá-lo em prática, com certeza é mais difícil do que montar o plano, tá? Planejar. Mas muitas vezes o que acontece é que ao longo da execução a gente precisa realinhar, revisar esse plano para fazer acontecer, tá? Então, já te respondendo aí, agora o André contribui aí com a visão dele em relação ao que é mais difícil, né? Montar o plano ou colocar em prática? Eu dar a resposta clássica do engenheiro, né? Depende, né? Mas o que a gente tem encontrado mais é a dificuldade de executar, como o Lauro comentou, assim, a gente percebe mais isso. Mas muitas vezes a gente encontra organizações que têm um nível de maturidade tão baixo assim, e isso é bem comum nas nossas empresas nacionais ainda, infelizmente, né? A gente encontrar empresas em que a base ela é muito fraca, assim, e a gente não encontra um time, né, uma massa crítica dentro da empresa, nem suficiente para definir para onde a empresa
ela está indo. Muitas vezes isso está só na cabeça do dono, né? E aí é uma extrema dificuldade para executar aquilo que o dono nem consegue colocar para fora, nem consegue colocar no papel, porque está só na cabeça dele e ele tem dificuldade de comunicar. Então, em empresas que têm essa dificuldade maior, assim, que não tem uma boa massa crítica, uma boa base de conhecimento, aí nessas eu diria que a maior dificuldade é de planejar, porque a empresa não se consegue definir para onde a empresa está indo. Então, tem muitas que estão nesse estágio ainda. Show de bola, show de bola. Pessoal, bom, da nossa parte, tá, o que nós tínhamos para apresentar para vocês vinha até aqui, tá? É isso. Ficou aqui só uma questão em relação à literatura, tá? Recomendada, e a gente sempre gosta de fechar com a literatura, né? Para ficar claro aí. A gente recomenda essas 4 bibliografias clássicas aí, tá? O Fazendo Acontecer a Coisa Certa, né? Esse aqui é do Pascal Denis. É um bom livro aí para iniciar a jornada do Roshin, tá? Tem o Roshin Kanri for the Lean Enterprise, esse aqui é bacana, do Jackson, também é uma boa literatura. Tem um antigão aqui, pessoal, e é muito bom também, é bom sempre visitar essas literaturas mais antigas. Básico, né? O gerenciamento pelas diretrizes do Falcone, né? Então, tem muita coisa bacana para a gente utilizar aqui. E o Pensamento A3, para que a gente possa fazer a correta concepção, a boa concepção aí dos A3. Certo, meus amigos? Bom, espero que a gente tenha conseguido responder todas as perguntas. Deixa eu passar, se não tem mais... Acho que não tem mais nenhuma. Um comentário tem uma do Maurício aí. Maurício aqui, show de bola. Vê o que o Maurício está colocando aqui. Em relação ao norte, estabelecer o norte verdadeiro é fundamental para que todas as áreas saibam onde a empresa está indo. Maurício, assim, ó, concordo, assim, e é unânime isso entre eu e o André, assim, não tem como a gente fazer a organização se mover em direção a algum lugar que não seja compactuado por todos dentro da organização, né? E aí, mesmo que sejam através de soluções de compromisso, certo? Vamos ver o que nós temos mais assim. Bom, acho que fechamos aí. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. A gente pede novamente desculpa pela internet. A gente entende que nesse período de pandemia aí, a internet tá bem ruim, as conexões não são ruins. Nós temos trabalhado para isso, tá? Nessa conexão de hoje a gente usou conexão via cabo, a gente usou compressão de material para tentar melhorar a taxa de upload, configuração para aumentar a taxa de upload, ainda assim a gente teve problema, tá? Estejam conosco nas próximas lives. Se vocês quiserem que a gente trate algum tema específico, mandem as sugestões de vocês. Já teve sugestão bacana que o pessoal mandou e a gente gostou muito, assim. Teve uma sugestão de um de vocês que chegou, inclusive essa do Roxinha, ela é um pedido, né? Mas teve uma sugestão de um dos colegas que foi o seguinte, um dos amigos nossos aí de longa data, que para a gente discutir essa questão da dificuldade em ir ao Gemba, de estar no Gemba, num período em que as pessoas estão trabalhando através de home office, né? E aí acabam envolvendo muitas pessoas em reuniões, fazem uso de recursos da tecnologia. Como não perder isso que o Lean traz, né? Essa visão de estar no Gemba, né? De fazer as coisas acontecer, de fazer o Gen de Genbutsu, né? Como tem que ser feito. Como não perder isso e usar a tecnologia a nosso favor? Com certeza vai ser uma das próximas lives e nós vamos convidar um timezinho aí para estar discutindo sobre esse tema de diferentes organizações. A gente vai trazer aí 2, 3 organizações para dar o seu parecer sobre essa questão do home office no período de pandemia. Certo, meus amigos? André, mais alguma colocação aí? Só agradecer a todo mundo e fiquem ligados aí nos nossos canais aí que a gente em breve vai estar divulgando a próxima live aí. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Se vocês quiserem que a gente envie o material para vocês, deixem o e-mail de vocês nos comentários. A gente vai mandar o material depois da live para vocês. Esse material que a gente usou como de costume, né? A gente manda aí para que todo mundo tenha. Tá bom? Abração a todos e até mais. Um abraço.